Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos números mais fascinantes e importantes da ciência. Um número tão grande que é até difícil de imaginar, mas que, acredite, é a chave para a química moderna. Vamos desvendar a tal da constante de Avogadro e entender como ela liga o mundo invisível dos átomos ao nosso mundo, aquele que a gente consegue tocar e pesar. Para começar, vamos pensar num problema gigantesco. Átomos e moléculas são absurdamente pequenos e existem em quantidades astronômicas em qualquer coisinha. Então, como é que os cientistas poderiam trabalhar com eles? Era como tentar contar, um por um, todos os grãos de areia de todas as praias do mundo. A tarefa parecia simplesmente impossível. E a solução para esse problemão todo? Bom, ela veio de uma ideia que a gente usa todo dia: agrupar as coisas. Pensa bem, ninguém compra ovos de um em um, certo? A gente compra em dúzias. Os cientistas sacaram que precisavam de algo parecido, uma dúzia especial para o mundo microscópico. Uma forma inteligente de agrupar o invisível. A ideia é exatamente essa. Para ovos, usamos dúzia, que significa um grupo de 12. Para átomos e moléculas, os químicos inventaram o mol. E a quantidade que o mol representa, bom, dá uma olhada nesse número. É simplesmente colossal. Certo, então o que é exatamente esse tal de mol? Ele é muito mais que uma palavrinha. É a unidade de contagem fundamental da química. Vamos entender direitinho a definição formal dele e, finalmente, revelar o número mágico que está por trás de tudo isso. E olha, o mol não é uma ideia qualquer não. Ele é uma das 7 unidades de base do Sistema Internacional, o que o deixa no mesmo patamar de importância do metro para a distância ou do segundo para o tempo. Oficialmente, ele é a unidade que mede a quantidade de matéria. E é aqui que está a grande ingenialidade do conceito. O mol foi pensado para ser a ponte perfeita entre o mundo dos átomos e o nosso. A massa de um único átomo é um número minúsculo, medido em uma unidade especial. Mas, se a gente juntar um mol inteiro de átomos, a massa desse grupo em gramas vira exatamente o mesmo número. De repente, os químicos podiam pesar átomos usando uma balança comum. Incrível, né? Isso nos leva, claro, à pergunta central. Se o mol funciona como essa ponte mágica, qual é o número exato de partículas que ele precisa ter para isso dar certo? Esse número específico tem um nome e sobrenome. É a famosa constante de Avogadro. É ela que define, com todas as letras, a quantidade de partículas que tem dentro de um mol. E aí está ele, 6,022 vezes 10 elevado à potência de 23. É um 6 seguido de 23 zeros. É um número numa escala que o nosso cérebro simplesmente não foi feito para compreender. Para se ter uma noção do tamanho do monstro, imagina o seguinte: se alguém começasse a contar um número por segundo, sem parar, essa pessoa levaria 19 quintilhões de anos para terminar. Isso é mais de 1 milhão de vezes a idade do nosso universo. Essa é a realidade do mundo atômico com que a química lida todos os dias. Agora, um número tão preciso assim não surge do nada, né? Ele é o resultado de uma verdadeira jornada científica que durou mais de 200 anos, evoluindo de uma simples hipótese para uma das constantes mais importantes da ciência. A história começa lá em 1811, com a hipótese do cientista italiano Amedeo Avogadro. Mas o mais curioso de tudo é que ele morreu sem nunca saber o valor do seu próprio número. Foi só em 1909 que o físico Jean Perrin conseguiu finalmente medir esse valor, propôs o nome em homenagem a Avogadro e, de quebra, ganhou um prêmio Nobel por isso. E bem mais recentemente, em 2019, o valor foi finalmente fixado com essa precisão absurda que a gente conhece hoje. Ok, a história é legal, mas e na prática? Como é que esse número gigantesco é usado no dia a dia? Vamos ver agora como ele faz aquela conexão do mundo invisível dos átomos com o mundo bem real e mensurável de um laboratório. Isso nos traz a um conceito super prático: a massa molar. O nome parece complicado, mas é só a massa, em gramas, de um mol de alguma coisa. E é aqui que a ponte se completa de vez. O valor da massa molar, em gramas, é o mesmo número da massa atômica que a gente vê lá na tabela periódica. Uma mão na roda. Olha só o exemplo do alumínio e do enxofre. 1 mol de alumínio tem uma massa de 27 gramas. Já 1 mol de enxofre pesa 32 gramas. As massas são diferentes, claro, porque os átomos deles são diferentes. Mas o ponto-chave, a parte mais importante, é que a quantidade de átomos nessas duas amostras é exatamente a mesma, a constante de Avogadro.
A gente pode usar essa lógica para fazer uma coisa que parece mágica, calcular a massa de um único átomo. O raciocínio é simples. A gente sabe que um mol de alumínio, ou seja, aquele número gigante de átomos, pesa 27 gramas. Então, para achar a massa de um átomo só, basta dividir a massa total pelo número de átomos. O resultado, como dá para imaginar, é um número ridiculamente pequeno. Ok, tudo isso é fascinante para a química, mas por que isso importa no mundo real? A verdade é que essa capacidade de contar átomos com precisão tem um impacto direto nas nossas vidas. A resposta está em todo lugar. Precisão é tudo. Na indústria farmacêutica, por exemplo, a dosagem correta de moléculas pode ser a diferença entre um remédio que cura e um veneno. Nos laboratórios, os experimentos científicos só funcionam com concentrações exatas. E até na comida que a gente come, a quantidade de vitaminas e minerais é controlada usando esses mesmos princípios. No fim das contas, a constante de Avogadro foi muito mais do que um número. Foi a chave que abriu a porta, permitindo que a gente pudesse pesar o invisível. E isso transformou a química para sempre. E fica a reflexão: se fomos capazes de construir essa ponte para o mundo dos átomos, quais serão as próximas fronteiras do que hoje parece imensurável que a ciência ainda vai nos permitir conquistar?